Os irmãos encontraram? Vamos colocar de pé, então, queridos, para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim, a partir do verso 20, João 12, a partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Até aqui, queridos, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que nos revele, ó Pai, revela o poder da Tua palavra, revela no Senhor a grandeza que há nela, Pai. Que a nossa vida seja transformada pelo Senhor, seja transformada pelo poder da Tua palavra nesta manhã, Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, se você ainda não aprendeu, ainda é hora de aprender. A nossa vida, o fim supremo da nossa vida é glorificar a Deus e alegrarmos em Deus para sempre. Diga comigo, o fim supremo da nossa vida é glorificar a Deus. Sabe, buscar a glória de Deus, queridos, é um caminho de excelência. Se você ainda não encontrou uma vocação para a sua vida, eu te apresento ela hoje. Busca a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Paulo vai dizer, faça qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Sabe, a glória de Deus, quando nós entendemos, desde o Antigo Testamento, ela tinha uma manifestação física. Era como a presença de Deus no meio do seu povo. Quando se lembra, quando eles saem do Egito, estão ali em uma caminhada de um deserto, estão ali numa caminhada de uma dificuldade, talvez muitas vezes, em uma caminhada de adversidades, e a Bíblia diz que Deus os conduzia de dia por uma nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. E quando o povo entra na terra prometida, quando o povo entra naquilo que é chamado então a bênção de Deus, não é como se Deus os tivesse abandonado. A glória de Deus permanecia com eles, tanto é que aonde a arca da aliança passava, era como se o caminho do Senhor fosse feito também no meio do seu povo. E quando então a arca da aliança foi roubada, aquela volta da arca da aliança é uma representação muito linda, uma representação de que o poder de Deus, a glória de Deus estava voltando para a casa de Israel. Queridos, eu poderia falar para vocês muito a respeito de glória, e talvez a manifestação mais importante e mais, talvez, vamos dar um exemplo aí, as obras de Deus. Vamos imaginar o poder e a grandeza de Deus. Quantos aqui é capaz de chegar diante de um oceano? Quem já teve o privilégio de ir a um oceano? Nós todos aqui que viemos do Brasil, atravessamos aí o grande Atlântico, né? Fizemos essa jornada de passar por cima de um oceano. Quantos são aqueles que conseguem chegar diante de um oceano, olhar para ele e dizer assim: eu consigo criar você. Eu consigo te imitar, consigo te fazer. Tem algum maluco aqui, megalomaníaco, aqui no nosso meio? Não. A gente olha e chega diante da grandeza de um oceano e nós contemplamos aquela beleza, nós contemplamos aquela grandeza. Quando você chega diante de uma montanha, quando você chega diante de um vale, quando você chega diante de uma corrente de águas, quando a gente olha toda a natureza, toda a glória de Deus que é manifesta através das obras do Senhor, muitas vezes o que nós podemos dizer é que quão pequenos nós somos diante do poder de Deus. Você já se deparou, já se deu conta do quão ínfimo é a nossa vida diante da glória de Deus, diante do poder de Deus, diante da grandeza do Senhor? E quando eu digo que a nossa vida, o fim dela, é glorificar a Deus e nos alegrarmos em Deus para sempre, sabe, eu quero dizer para você que nós
em tudo aquilo que nós fizemos, em toda a nossa vida, nada pode ser comparado à obra de Deus por mim e por você. Por mais que a gente se considere capaz, por mais que o homem queira construir um caminho também de muita excelência, que é viver buscando a glória de Deus, o grande perigo da vida, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso agora, o grande perigo da nossa vida é buscar a glória que era de Deus para nós. É tomar o louvor que era dado a Deus e recebê-lo para si mesmo. É achar que aquilo que nós fizemos de bom foi porque tivemos forças, foi porque nós somos capacitados, foi porque nós conseguimos. E glorificar a nós e não a Deus. Sabe, o trecho aqui de João, capítulo 12, é interessante que os gregos chegam para Jesus e querem ver a Jesus. Querem ver esse tal que ressuscitou o morto, quer ver esse tal que foi aclamado na entrada triunfal em Jerusalém, foi o que nós estudamos aqui os últimos domingos. E eles chegam já com este questionamento: queremos ver Jesus. E quando as pessoas chegam para mim e para você querendo nos enxergar aquilo que Deus fez na nossa vida, o poder de Deus que opera na nossa vida, qual é a credencial que nós apresentamos para essa pessoa? Olá, meu nome é fulano de tal, e eu faço isso, eu sou aquilo. Eu estudei para isso, eu formei para aquilo, eu trabalho para isso, eu sou empresário, eu sou... Queridos, quantas vezes nós apresentamos a glória do homem antes da glória de Deus? Quem é você? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu vivo para glorificar a Deus. E tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. E essa então é a diferença na vida de um cristão que entendeu que as obras que nós vemos a fazer na nossa vida devem glorificar a Deus. Jesus, quando aqueles gregos chegam para ele querendo vê-lo, ele diz: é chegada. Verso 23, Jesus respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Muito fruto. Sabe, o caminho da glória, e esse é o ensinamento de Jesus para mim e para você. O caminho da glória é de não sermos entregues a nós mesmos. O caminho da glória de Deus para mim e para você, do poder de Deus que vai operar na nossa vida, e as pessoas vão olhar e dizer assim: olha, foi Deus que operou, foi o milagre, foi a graça de Deus, foi a glória de Deus. Em primeiro lugar, o ensinamento de Jesus é que não se entregue a si mesmo. Ou seja, abra mão, muitas vezes, do ego, dos próprios desejos, da própria vontade. Jesus diz a eles: olha, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Sabe, nada glorioso se faz no individualismo. Nada de glória que pertence a Deus é capaz de ser feita no egoísmo de uma vida solitária. Eu vou repetir. Todo o nosso trabalho só gera frutos se ele for movido por um propósito maior do que nós mesmos. Maior do que nós mesmos. A Bíblia diz que um grande problema da humanidade é viver em função do próprio ventre. E todas as pessoas, quando vivem em função do próprio ventre, se tornam egoístas, se tornam muitas vezes orgulhosas, se tornam altivas. E a altivez vem antes da queda. Todas as pessoas que muitas vezes querem demonstrar algo de glorioso e de grandioso em si mesmo, se tornam pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhor do que as outras. Queridos, é sobre esse sentimento que Deus quer falar no nosso coração nessa manhã. O Senhor veio para nos fazer gente como todos os demais. E quando eles olharem para nós e enxergarem algo de glorioso, algo de grande, olham para nós e enxergam a Cristo Jesus. Enxergam a Cristo Jesus. Escutei um ditado muito interessante
E eu acredito nele de fato. E depois que eu escutei, tem feito muito sentido para a minha vida. Diz que o fruto só cai no pé da árvore. Não é verdade? O fruto só cai no pé da árvore. Você quer conhecer qual é aquela árvore? Veja qual é o fruto que ela tem dado. Você quer conhecer se uma pessoa tem demonstrado e tem vivido o verdadeiro evangelho? Enxergue na vida dela solidariedade. Enxergue na vida dela compromisso com o próximo. Enxergue na vida dela amor. Enxergue na vida dela, sabe, o amor que vence muitas vezes até o ódio contra os inimigos. Essa árvore vem de Deus. Esse fruto vem de Deus. Mas se você quer conhecer se a pessoa tem se distanciado de Deus, enxergue nessa vida solidão, enxergue nessa vida egoísmo, enxergue nessa vida arrogância, enxergue nessa vida altivez. Com certeza essa pessoa tem se distanciado da palavra de Deus. Não tem vivido para a glória de Deus, tem vivido para a sua própria glória, para o seu próprio ser. Jesus diz aqui para nós que quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ou seja, quem ama, esteja disposto a perder. Quem ama tem que estar disposto a perder. Você quer ganhar sempre? Ah, pastor, mas eu não gosto de perder. Então você não gosta de amar. Porque muitas vezes, pelo amor, nós perdemos. Pelo amor, nós perdemos nosso próprio orgulho. Pelo amor, nós perdemos a nossa própria vontade. Se nós somos pessoas que só fazemos a nossa própria vontade, queridos, nós somos muito egoístas. Você já se deparou que nós não vivemos isoladamente? Que a nossa vida é composta de muitos outros que vão chegando perto de nós? Sabe, então fazer só a sua própria vontade, exigir que seja só a nossa própria vontade que seja feita, talvez esse é um dos caminhos mais certeiros para a solidão, para o egoísmo e para a infelicidade. Às vezes a pessoa acha que está ganhando, porque está impondo a opinião. Como diz no ditado hoje em dia, está lacrando a conversa, né? Ele dá um diagnóstico assim, ele dá um resultado fatal. É isso que vai ser feito, pronto, acabou. Sabe o que ele está fazendo? Ele está cavando a própria sepultura. Ele está muitas vezes impedindo, no relacionamento, de aprender com a opinião do outro, de aprender com a maneira como o outro vai trabalhar, vai fazer o trabalho de Deus na nossa vida. Sabe, então, esse chamado de Jesus é que a semente precisa se decompor, a semente precisa se dissolver, ela precisa se misturar com a terra antes de gerar uma árvore e antes de dar um fruto. Quantos aqui fizeram aquela famosa experiência do grãozinho de feijão em um bocadinho de algodão? E aqueles que tiveram muita diligência foram lá, colocaram bastante água, colocou um pouquinho no sol, e trabalhou de maneira que aquela sementinha viesse a germinar e a brotar. Mas naquele processo, irmãos, para que a semente venha a germinar, ela passa por um estágio que nós chamamos de morte. Aparentemente ela está morta. E talvez se você foi bem diligente, você teria sentido até um mau cheiro na decomposição inicial daquela semente. O feijão ali começando a se decompor, começando a se desintegrar, começando a perder toda a capa, toda a casca, para que o quê? Que a vida que há dentro daquele semente viesse a germinar e a brotar. Esse é um exemplo muito simples que Jesus fala para mim e para você. Sabe, perca a sua capa, perca a sua casca. Sabe, perca, muitas vezes, a nossa imponência. Perca a própria vontade. Aquilo que te caracteriza como um sim, como um eu. Sim, perca esse sentido único para adquirir um sentido plural, para adquirir um sentido de família, para adquirir um sentido de vida em comunidade. E aí, muitas vezes, sabe o que a gente enxerga? Egos, vidas superinfladas, que dizem, a minha vontade é soberana. E ela não se dá conta que está vivendo só. Que está se distanciando das pessoas, porque está impondo a sua própria vontade. Se a semente ficar sozinha,
Se a semente não morrer, ela não gera fruto. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Se o nosso eu não estiver disposto a abrir mão de si, a semente, se ela não se dissolver, se ela não se misturar com aquela terra, ela não gera fruto. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Talvez isso aqui é algo que um ouvido desatento vai pensar assim, Jesus está incitando ao suicídio, né? Quem odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna. Tipo assim, vamos morrer logo e pronto, acabou. De fato, às vezes morrer é a solução. Não, irmãos, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para mim e para você que existe uma vida muito melhor. E a gente perde um pouco da essência desse texto no original, porque quando você vai entender esse texto no original, ele diz, quem ama a sua vida, essa primeira vida aqui é chamada de psique. Quem ama a sua psique, está dizendo aqui, perde-a. Mas aquele que odeia a sua psique neste mundo, preservá-la para a vida eterna. E esse segundo tipo de vida, então, é o que a gente chama de zoe. Qual que é, então, essa grande diferença, então, entre psique e zoe? Então, primeiramente, a psique, daí que vem a palavra psicólogo, psiquiatria, né? Que vem a psique, ou seja, os pensamentos. Quem ama a maneira como ela pensa de si própria, quem ama essa maneira de se imaginar, de se criar, de fato, as coisas acontecem inicialmente no nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos ser, há uma grande probabilidade que nós venhamos a ser. Não é força do pensamento, é que nós vamos trabalhar para que aquilo aconteça. Vocês estão entendendo? Se um dia você não se imaginou sendo o que você é hoje, se você nunca se imaginou vivendo na Bélgica, estou dizendo aqui para os adultos, né? Talvez nós nunca estaríamos aqui. Então a nossa vida foi condicionada por aquilo que, pelas escolhas que fizemos, pelos sentimentos que tivemos, sabe, pelo sim que damos à vida e pelos nãos que damos à vida. Então Jesus está dizendo para mim e para você, olha, quem ama a sua própria maneira de pensar de si mesmo, pode ser que esteja perdendo a vida. Porque as escolhas que nós podemos fazer para a nossa vida nem sempre são as melhores. Será que eu estou falando grego? Psique é grego, né? Mas as escolhas que nós fazemos para a nossa vida, às vezes a gente acha que elas são boas e a Bíblia vai chamá-las de más. E a Bíblia vai chamá-las de ruins. Tem caminhos que para o homem parece bom, mas para o Senhor não. Então Jesus está dizendo para mim e para você, se você quer ganhar a sua psique, se você quer pensar algo sobremaneira, muitas vezes é preciso desvalorizar aquilo que você acha. Porque talvez o seu achismo não vai te levar para a vida eterna. O seu achismo vai te levar para a solidão. O seu achismo vai te fazer viver sozinho. Sozinho. Porque eu acho assim, tem que ser assim. Então aquele que perde, Jesus está dizendo, aquele que odeia, não é um ódio que a gente entende como uma raiva. Não é isso. Essa palavra aqui, odiar, vem no sentido de aborrecer. Aquele que desconstrói, tipo assim, ao invés de agradar, aborrece o próprio pensamento. Tipo, eu queria fazer dessa maneira, mas eu vou optar por fazer de uma maneira diferente. Está encontrando o segredo que vem a ser a vida. E é por isso que Paulo diz para mim e para você, olha, não se amolde, não se conforme com este século. Mas faça o quê? Mas buscar uma revelação que vem de Deus, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas muitas pessoas se amoldam, muitas pessoas se conformam, muitas pessoas tomam a forma de pensamento dos nossos tempos. E qual é o resultado desse tipo de pessoa? São pessoas que muitas vezes vivem infelizes. Infelizes. Talvez adquiriram a forma de pensamento deste mundo, de manipulação, talvez dos recursos financeiros, e criam uma vida estável, uma vida muito bem sucedida financeiramente, mas uma vida inteiramente solitária, isolada. Uma vida que não gera zoe. E sabe o que significa a palavra zoe, então? A mesma coisa, vida.
Assim como psique significa vida, zoe também significa vida. Mas uma vida de relacionamento, de interdependência. Aquela vida que um pai e uma mãe conseguem produzir na vida de um filho. Porque o bebê nasce e você deposita na vida dele vida. Você deposita na vida dele relacionamento. Você deposita na vida dele cuidado. Você deposita na vida dele, muitas vezes, trocar uma fralda, não é verdade? Cuidar de um machucado, dar um remédio numa hora necessária. Para quê? Para que ela possa crescer e se multiplicar. Para que aquela criança possa crescer, adquirir uma estatura de um adulto, de um jovem, de um adulto, e continuar a vida, e continuar um nome de família, e continuar uma história. Mas muitas vezes, queridos, nós abrimos mão da zoe, da vida eterna, da vida que dura, daquilo que dá uma continuidade, aquilo que dá, sabe, um segmento para a nossa vida, um sentido para a nossa vida, por pensamentos, arrogâncias internas, que está destruindo a nossa existência. Compartilhei essa semana com os irmãos, nós estamos estudando a respeito de pastorear famílias, cuidar de famílias, cuidar da nossa própria família em primeiro lugar, e também demonstrar carinho e cuidado com a família dos nossos irmãos que nos acompanham. E eu dizia que uma das maiores tristezas que eu enxergo neste país é um país muito rico, um país extremamente com recursos financeiros, com tecnologias, um país onde muitas coisas funcionam muitíssimo bem, as escolas são muito boas, os hospitais são bons, sabe, os médicos são excelentes nesse lugar, amém? Aqueles que reclamam, sabe, não sabem nem do que está reclamando, amém? Mas, queridos, existe um grande perigo da nossa psique, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de enxergar a vida, ficar só nesse andar de baixo. E muitos deles têm carreiras profissionais extremamente frutíferas. Sabe, muitos deles têm uma carreira assim de sucesso nos negócios e ganham muito dinheiro. E sabe o que acontece? Muitas vezes esquece da própria família. Eu converso talvez todas as semanas. Se eu dizer todas as semanas, eu não estou exagerando. Talvez no mínimo 2, 3 vezes por semana, quando eu estou diante de um senhor ou de uma senhora fazendo uma anamnese, perguntando para ele a vida, como que foi, né, que a gente é muito curioso quando a gente trabalha com idoso, a gente tem que chegar para ele, tem que entender todo o processo, toda a caminhada, por que ele está naquele estágio hoje, né? E muitos deles, quando a gente faz aquela tão terrível pergunta, o senhor tem família? A senhora tem família? Sabe qual é a resposta muitas vezes? Infelizmente não. Ou já morreram quase todos. Ou eu nunca tive filho. Trabalhei muito, mas nunca tive filho. E eu olho para esse tipo de vida e falo, meu Deus, mas nenhum adotivo? Não teve nem alguém que você demonstrou amor e foi plantando amor naquela vida e foi morrendo para si mesmo para que alguém nascesse daquilo que você está fazendo, daquilo que você é. Sabe, muitos daqueles não tiveram relacionamento nem com alguém próximo, uma criança próxima, alguém que ele poderia demonstrar e derramar amor, e derramar vida, e derramar relacionamento. Não, queridos. Viveram pensando em si mesmo, e a vida foi passando, e os anos foi passando, e eles achando que estavam ganhando a vida. E Jesus disse para mim e para você, eles estão perdendo. Perdendo. Agora aborrece a si mesmo. Você quer ver como que você aborrece a si mesmo? É naquele dia que você quer descansar e o telefone toca. Talvez é um filho, talvez é um amigo, talvez é alguém que vai ligar para você e está precisando. E está precisando que você faça algo por aquela vida. Aí você pega a sua psique, você pega todos os seus diplomas, você pega tudo aquilo que você fala, isso não importa nada. Sabe o que importa para mim? É viver. É zoe, é demonstrar vida, é demonstrar amor, é demonstrar cuidado, é demonstrar carinho. Sabe, muitas vezes a gente está pensando em fazer uma conta no banco bem recheada para deixar de herança para o nosso filho. E isso é psique, isso morre. Quantas vezes a gente enxerga exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que receberam heranças porque os pais trabalharam muito, fizeram algo glorioso, mas infelizmente as pessoas
Nunca aprenderam o valor, muitas vezes, daquele dinheiro, nunca aprenderam o valor do suor, daquele trabalho do pai e da mãe. Faz o que com o dinheiro? Quem já viu esse filme? Torra tudo. Torra, assim, até o último centavo, até, assim, o máximo que conseguir. E ainda vira para os pais e fala, nunca te pedi dinheiro. O que eles pediam? Relacionamento, carinho, afeto. Sabe, nós estudamos isso, eu achei tremendo. Qual o valor que você dá para sua família? Um valor de sentimento, de afeto, ou um valor apenas econômico e financeiro? Sabe, gere vida. Seja disposto a renunciar às prioridades egoístas, o eu, para ter uma vida eterna que tenha fruto e que gere vida de verdade em nós. Amém? E é interessante que a glória deste mundo nos seduz. Assim como ela foi tentadora para Jesus, e é chamada então de a tentação, Jesus foi tentado. O diabo chega diante de Jesus e apresenta a glória desse mundo e diz, toda essa glória, todas essas riquezas, tudo isso que você está vendo, eu posso ser capaz de te entregar, se você prostrar-me e adorar. Era como se o diabo estivesse apresentando para Jesus um caminho de atalho. Ao invés de você passar por o que é chamado de então de a via dolorosa, ao invés de você passar por um caminho de abrir mão do eu, de abrir mão da própria decisão, lembra quando Jesus ora no Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas a oração de Jesus não foi, eu quero que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então o diabo apresenta muitas vezes para mim e para você um caminho de atalho. O diabo apresenta para nós um caminho onde nós vamos conseguir de uma maneira mais simples, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais leve. O diabo, ele é astuto nas palavras, querido. Ele é astuto nas palavras. E ele seduz, sabe? Ele induz o nosso pensamento a achar que daquela maneira é a maneira correta. Que viver daquela maneira é uma maneira correta. E quantos são aqueles que são cegos, que têm um entendimento cego? Não veem a glória de Deus. Claro que não vê a glória de Deus, porque ela não está ali. E acham que o que estão vendo é a glória de Deus, enquanto é o diabo que está nos seduzindo para cairmos nessa tentação. Vocês estão entendendo? É um perigo viver buscando a glória para nós mesmos, porque o diabo vai apresentar uma proposta mais fácil. O diabo vai apresentar sempre uma maneira mais fácil para seduzir a nossa vida. Mas permaneça na palavra de Deus. Glória a Deus. E é o que Jesus diz aqui para os discípulos, olha, verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, o primeiro caminho de glória para a nossa vida é abrir mão do eu. O segundo caminho da glória de Deus manifesta na nossa vida é abrir mão do nosso próprio caminho. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Sabe, não tenha medo de perder o controle da sua própria jornada. Não tenha medo de perder o controle do seu próprio caminho para seguir o caminho e a jornada de Deus para a sua vida. Muitas pessoas querem segurança na vida. Isso é errado? Até certo ponto. Até certo ponto. Porque o caminho que Deus vai nos apresentar, muitas vezes, ele pode parecer inseguro, ele pode parecer incerto. Davi vai chamá-lo de, talvez, um caminho de sombra e de morte. Davi vai nos apresentar um caminho aonde as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fosse. Jesus vai dizer claramente, muitos escolhem um caminho largo, mas eu vos apresento um caminho estreito. Eu vos apresento um caminho que é difícil de passar por ele. Mas aquele que passa por este caminho, alcança o quê, queridos? Salvação, vida eterna. Então, muitas vezes, se estamos dispostos a seguir a Jesus, Jesus ser o centro da nossa vida, o exemplo de Cristo é esse caminho para ser vivido. E se nós queremos ver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas, nós precisamos abrir mão de uma jornada, de um caminho pré-estabelecido por nós mesmos. Há caminhos
que parecem bons, mas são caminhos de morte. É preciso mudança nos paradigmas, mudança na forma de enxergar a vida. Muitas vezes a gente acha, não, pastor, o que eu vou fazer para a minha vida é, eu quero fazer aí, ter uma aposentadoria, eu quero trabalhar para me ter uma estabilidade financeira, sabe, eu quero poder ter um lugarzinho, ter uma casa, ter um carro, ter uma vida tranquila e estável. Todos nós dizemos assim, né? E a gente começa. Aí começou bem, aí conseguiu uma casa, aí a gente compra uma, aí depois a gente quer duas, aí depois a gente quer três, não é isso? A gente compra o primeiro carro, a gente já começa a ficar insatisfeito, a gente quer outro carro. A nossa vida, o nosso caminho, quando nós trilhamos ele para nós mesmos, cada vez ele é aparentado, algo mais glorioso, mais glamouroso, algo mais belo de ser mostrado. E aí a teoria da prosperidade vai dizer para mim e para você assim, olha, mas se você é abençoado por Deus, sua casa tem que ser a melhor, seu carro tem que ser o melhor, seu emprego tem que ser o melhor, porque nós somos aqui para viver a glória de Deus. Aí eu escutei algo muito interessante. Não é porque a gente só viu cisnes brancos que todos os cisnes são brancos. Não é verdade? Basta um cisne preto para destronar a hipótese que todos os cisnes são brancos. Alguém já viu um cisne preto? Eu estou pensando aqui na minha mente, eu nunca vi pessoalmente, mas talvez exista. E se existir um cisne preto, todos os cisnes brancos foram por água abaixo a hipótese que todos os cisnes são brancos. O que eu estou dizendo com isso? Trazendo para a nossa vida e para a nossa realidade. Então quer dizer que se uma pessoa não foi abençoada financeiramente, Deus não a ama? Então quer dizer que se uma pessoa não tem a bênção financeira, ela não é uma pessoa amada por Deus? Vocês acham mesmo nisso? O próprio Cristo não tinha onde repousar a cabeça. Paulo, quando ele escreve para Timóteo os seus últimos dias, diz que ele estava solitário, sozinho. Ele passou por quantas provações, por quantas aflições, quantas vezes ele foi, como é que chama, chicoteado, apedrejado. E a gente dá vontade de olhar para ele e falar assim, poxa, isso aí que é servir a Deus? O evangelho barato, o evangelho da prosperidade, sabe, de uma graça que não custou nada. É o evangelho que nos atrai. É um caminho que a gente quer seguir. Mas o caminho de abrir mão de si, pelo evangelho. Sabe, de abrir mão das próprias vontades, para pregar o evangelho, para glorificar a Deus. Sabe, na nossa casa, abrir mão talvez de um dia extra de trabalho para ficar com a nossa família. Sim, irmãos, a vida não é só trabalho, a vida também é lar, casa. Nós trabalhamos para voltar para casa. Nós não trabalhamos para sair de casa e ficar fora de casa, não, queridos. O aconchego, sabe, um lugar que tem que ser chamado de lar, que tem que ser chamado de casa, é dentro daquelas paredes. Sabe, para isso, trabalhe para gerar vida no seu lar. Trabalhe para gerar, sabe, não um conforto físico, mas uma certeza, uma segurança espiritual, que a jornada que nós estamos fazendo é a jornada verdadeira. É a jornada que vai gerar vida, que vai gerar descendência, sabe, que vai gerar frutos. Em nome de Cristo Jesus. E eu termino dizendo para vocês que a glória vem pela obediência. A glória vem pela obediência. Se alguém me serve, siga-me. Tem obediência, siga. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. A glória de Deus para nós é estar em servir a Cristo. Sabe, em trabalhar pelo reino de Deus. Para trazer no âmbito do visível aquilo que é invisível. Sabe, para manifestar o poder de Deus no meio do seu povo, queridos. É para isso que nós existimos. Se nós existimos para glorificar a Deus, então a nossa vida precisa trazer à existência o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está perto. Já chegou o reino de Deus. Nós já podemos vivê-lo, nós já podemos tocá-lo, nós já podemos manifestá-lo. É para isso que Jesus nos chamou. Para servir.
E eu posso te dizer sem sombras de dúvidas, todos aqueles que se entregam no serviço, todos aqueles que se entregam para a obra de Deus, para a glória de Deus, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Aqui na terra, não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir que o nome que o Senhor está preparando para nós, assim como foi o de Cristo Jesus, que recebeu o nome que está acima de todos os nomes, nós também seremos chamados, sabe, de herdeiros dessa promessa. De herdeiros dessa promessa. Sabe, a glória vem pela obediência. Tem um comentarista, Heide, que diz assim, olha, como soldado segue seu general, como servo segue o seu mestre, como estudioso segue seu professor, como as ovelhas seguem o seu pastor, assim também o cristão que confessa seguir a Cristo deve em fé e obediência seguir o caminho que Jesus estabeleceu. E nessa caminhada a gente vê o povo desanimando, perdido. A gente está passando e o povo está sentado. Você olha para ele, o que foi, fulano? Cansei, pastor. Desisti. Desistiu? Pega a sua falta de fé, entrega ela diante de Deus e sinta a mão de Deus te levantando e falando, vamos caminhar mais. Vamos caminhar e vamos prosseguir mais. Lá em Romanos, Paulo muito sabiamente fala de Abraão, dizendo que Abraão esperou dando glória a Deus. Olha que lindo esse texto, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Sabe por que muitas vezes os irmãos desistem da caminhada com Deus? Porque não dão a glória a Deus na espera. A gente quer dar glória a Deus quando a gente ganha a bênção. A gente quer dar glória a Deus quando está tudo funcionando. A gente quer dar glória a Deus quando a nossa casa está um mar de rosas. Mas você está disposto a dar glória a Deus no dia da adversidade? Você está disposto a dar glória a Deus no dia da espera? Abraão tinha 100 anos. E a Bíblia diz, se eu não estou enganado, Sara já tinha 90, não é isso? Quem é bom aí na história bíblica? Sara também já estava bem avançada. Sara já vivia na menopausa. Eu já imagino, já não tinha ciclo menstrual. E Deus falou, você vai ser pai de uma multidão. E o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu. Ele viveu de acordo com a promessa de Deus. Podia parecer impossível, mas a promessa de Deus era sobre a vida dele. E ele teve fé. Ele deu glória a Deus tendo fé. Tendo fé. Quantas pessoas desistem da própria fé? Sabe por quê? Eu acredito que não estejam fundadas em Cristo Jesus. Essas pessoas estão arraigadas, essas pessoas estão, sabe, estabelecidas naquilo que acredita ser de si mesmo. E não naquilo que Deus falou que nós somos. Vou repetir. Muitas vezes não damos glórias a Deus, porque estamos arraigados, porque estamos fundamentados, porque a nossa vida se resume naquilo que nós acreditamos de nós mesmos. Queridos, a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. Os caminhos de Deus são infinitamente melhores do que o nosso. Como eu digo sempre, Deus vê depois da curva, a gente só vê até a curva. Deus já viu toda a trajetória. Deus já viu, sabe, o propósito daquele caminho que Ele está nos colocando. E muitas vezes desistimos da caminhada com Cristo porque achamos o caminho difícil. E não damos glória a Deus. É no caminho difícil, na obediência de seguir esse caminho difícil, que nós chegamos no final deste caminho e o Senhor, então, é capaz, para aqueles que permaneceram, que prevaleceram, que continuaram, de entregar e de nos honrar, conforme diz a palavra dele.
Onde estão os corajosos aí? Querido, se você desistiu já da sua coragem, da fé, meu querido irmão, a jornada ainda é longa. A jornada é longa para a nossa vida, não desista da sua fé. Sabe, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração como o pensamento dele para você. Eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de morte. Sabe para quê? Para vos dar os fins que desejais. Mas até aquele desejo que nós precisamos aprender a ter vem de Deus. Vem de Deus. Amém? Sabe, que o Senhor nos fortaleça e que nessa jornada, e nessa caminhada, o nosso coração descanse na promessa de Deus. Que ele descanse naquilo que Deus já te prometeu. Como nós aprendemos diante da morte, diante das circunstâncias mais amargas da vida, Jesus chega para Marta e para Maria e diz para ela: se você crer, você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não está dizendo que você vai ver e vai dar glória a Deus. Está dizendo que primeiro creia. Primeiro tenha fé, que essa palavra que Deus vai colocar no teu coração é uma palavra de fé. É uma palavra que vai dar sentido para a sua vida. Creia nessa palavra que Deus está colocando no seu coração, porque isso vai dar sentido para os seus dias. Isso vai dar sentido para a tua jornada. Isso vai fazer você levantar na segunda-feira e não ser a igreja do domingo, ser a igreja da segunda-feira. Ser a igreja da terça-feira. Sabe, ser a congregação do justo na quarta, na quinta, todos os dias da semana, porque nós vamos ser movidos, nós vamos ser, sabe, impulsos, nós vamos ser, sabe, movimentados por uma fé daquela palavra que Deus colocou no nosso coração. E tudo que nós fizermos vai ser para a glória de Deus, porque aquela palavra gera fé, aquela palavra gera convicção, aquela palavra gera atitudes, aquela palavra gera o que nós vamos fazer do nosso dia a dia. Talvez um dos melhores exemplos de glória seja um atleta. Os melhores exemplos de glória seja talvez ali um pianista virtuoso, seja, sabe, um grande músico, muito capacitado. Quando a gente ouve assim, parece que a gente está flutuando. Sabe, quando a gente vê a performance daquele atleta, talvez aí um nadador, talvez alguém que faz algo assim extraordinário, um recorde. Quantos já viram recordistas nas Olimpíadas, né? Que bate um recorde. Ninguém no mundo conseguiu ser tão excelente, ninguém no mundo conseguiu ser tão capacitado quanto aquela pessoa. Eu fico apaixonado quando eu ouço assim, aqueles pianistas que você olha, parece que ele tem 200 dedos, não é possível. Eu só tenho 10, né? E ele deve ter 200. Não, irmãos, ele tem o mesmo que eu e você. Aquele atleta tem a mesma condição física, muitas vezes, que eu e você, e por vezes até pior. Mas sabe o que faz eles serem os melhores? A obediência. O professor vai dizer para ele: você vai treinar isso aqui 1 milhão de vezes. Ele vai treinar aquilo ali 1 milhão de vezes. O treinador vai dizer assim: você vai começar fazendo não sei quantas. Vamos fazer um exemplo aí de um nadador. Você vai ter que nadar aqui essa piscina, fazer 30 circuitos. Ele faz os 30. Agora você vai fazer 50. Ele faz os 50. A obediência. O caminho da obediência é o caminho que pode gerar algo de glória na nossa vida. Seguir a Jesus é isso todos os dias. Jesus vai dizer: todos os dias você precisa abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Este caminho de obediência é que vai fazer com que a nossa vida demonstre a glória de Deus. Mas muitos são aqueles que sentados vivem reclamando. Nunca tive chance, nunca tive oportunidade. É claro, não faz nada da própria vida, não obedece a palavra de Deus. Não obedece a palavra de Deus e quer dar glória a Deus? Queridos, a obediência, sabe, abrir mão do próprio caminho, obedecer o caminho de Deus para a nossa vida, é infinitamente melhor e mais glorioso. O Pai vai nos honrar para aqueles que optaram por este caminho de obediência. Glória a Deus. Que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a viver de acordo com essa palavra em nome de Cristo Jesus.